Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso. Salmo 23, versículos 1 e 2, é o salmo mais conhecido da Bíblia depois do Salmo 91. É o Salmo 93. E ele traz nesses 2 versículos uma realidade que nós não podemos desprezar e que é de suma importância para as nossas vidas. Salmo 23, versículo 1 e 2, logo no 1, ele demonstra que o Senhor é meu pastor. Davi era pastor de ovelhas, e assim como ele cuidava das suas ovelhas, ele cria e entendia que Deus estava cuidando dele do mesmo jeito que ele cuidava daquelas ovelhas do pai dele. Ele ia para o campo cuidar daquelas ovelhinhas, ali naquele contexto, ali no meio daquelas ovelhas, ele entende que ele é um cuidador e que Deus, mais ainda, Deus cuida dos seus. Davi entende isso, diz: o Senhor é o meu pastor. Eu imagino ele olhando para as ovelhas, ele entende, do jeito que eu sou o pastor dessas ovelhas, e eu brigo com leões, e eu brigo com urso, e eu defendo essas ovelhas, assim também Deus é o meu pastor. Ele diz: Deus é o meu pastor, faz uma afirmação em tempo real, com o verbo no presente, é. Deus é o meu pastor. Ora, quais são as atribuições de um pastor? O pastor, primeiramente, rege as ovelhas. O pastor direciona o caminho, o pastor organiza e o pastor coordena o caminho em que a ovelha deve andar. O pastor também guia. Davi olhando para aquelas ovelhas e entendendo isso. O pastor guia, mostra o caminho. O pastor também alimenta as ovelhas. É ele que leva o alimento. Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 38, eu sou o pão da vida. O pastor alimenta. Se você precisa de alimento, eu quero te apresentar o bom pastor. Jesus, que dá a sua vida pelas ovelhas e diz: eu sou o pão da vida. O pastor alimenta. O pastor também protege as ovelhas. Quando Saul queria alguém para lutar com Golias e ninguém se habilitava, todos tinham medo. Davi se apresentou e Davi disse: eu defendo as ovelhas do meu pai, já defendi de urso, de leão. Ele colocou ali diante do rei o seu currículo, que ele tinha tido a oportunidade de aprender cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas do Senhor, ele aprendeu a ser protetor, ele aprendeu a proteger. E essa é também uma característica do nosso pastor, o nosso grande pastor, o Rei Jesus. O pastor protege. Você precisa de proteção? Jesus é protetor, ele é o guarda de Israel. Jesus é aquele que a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, livra mesmo. Ele é protetor das ovelhas. Santo é o nome do Senhor. E as ovelhas têm do pastor cuidado, proteção, alimento. Ele guia, ele rege e elas lhe obedecem. As ovelhas obedecem o pastor, seguindo por onde ele vai. Quem você está seguindo? A quem você está seguindo? Nós devemos seguir o Mestre, Jesus, o Filho de Deus. Na sua palavra está escrito que ele é o guarda de Israel, que ele é o nosso guarda, ele é o Senhor, ele protege.
Ele cuida, Ele ama, Ele zela. Jesus te alimenta. Peça alimento ao Senhor para a sua alma, para as suas necessidades. Também as ovelhas amam o pastor. As ovelhas já estão acostumadas com o cheiro do pastor, o cheiro do cajado e com o alimento que ele dá para elas. E as ovelhas estão acostumadas também com a voz do pastor. Jesus diz: a minha ovelha ouve a minha voz. Porque a ovelha, ela já está acostumada, ela já reconhece a voz do pastor. Não dê ouvido a outras vozes, dê ouvido à voz do bom pastor. Não dê ouvido às vozes que são contrárias, que lhe colocam para baixo, que lhe colocam em depreciação. Dê ouvidos à voz daquele pastor que é todo-poderoso, que é o leão da tribo de Judá, é o grande eu sou, o El Shaddai, o Adonai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, fez a relva, fez a grama, fez os pastos verdejantes. A ovelha também deve confiar no pastor. Além de amar, seguir, ela deve confiar no pastor. João, capítulo 10, versículo 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. João 10, 3. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele chama cada uma pelo nome e ela ouve a voz dele e ela atende. E ela vai para fora junto com ele para caminhar junto com ele. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. João 10, 14, a ovelha ouve a voz do Senhor e a ovelha reconhece a voz do Senhor e depois que ouve, depois que reconhece, ela segue a voz do seu pastor. Ouvir, reconhecer e seguir, aleluia, o bom pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estrangeiro, o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Ela nunca ouviu aquela voz, como é que ela vai seguir? E se ela ouviu, foi de forma estranha, ela não vai seguir. Ela vai seguir a voz do seu pastor. Ele a alimenta, ele cuida, zela, protege, rege, aleluia. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus lhes propôs esta parábola de João 10, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falara. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, eu sou a porta das ovelhas. Ele é o pastor e ele é a própria porta pela qual as ovelhas entram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes dão ouvido. Quem é ovelha não dá ouvido ao ladrão. Quem é ovelha dá ouvido ao pastor. Quem é de fato ovelha dá ouvidos ao seu pastor. E Jesus ainda diz, continua em João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem é o que Jesus oferece. Pastagem, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pastos verdejantes.
Comida fresquinha é o que o bom pastor tem para mim, para você. Sim, para você, seja qual for a sua situação, a fome que você tenha, fome emocional, fome de atenção, fome de vitória, porque você se encontra em fracasso, em derrota, se achando fracassado ou derrotado, fome emocional, espiritual, principalmente espiritual. Ele é o bom pastor, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, entrega pastos verdejantes. Então, recapitulando, o pastor rege, o pastor guia, o pastor alimenta, o pastor protege as ovelhas. E elas, qual é o papel da ovelha? O papel da ovelha é obedecer, seguir e amar e confiar. Olha que coisa tremenda. Seguir, obedecer, amar e confiar. Depois de ouvir a voz, reconhecer a voz, a ovelha obedece à voz do pastor. Primeiro você precisa procurar ouvir. Quando você ouvir, você reconhece. E reconhecendo a ovelha, que realmente é a ovelha, ela obedece. Quem diz que é ovelha e não quer obedecer, só para não sair da mente, a ovelha faz o quê? A ovelha obedece, segue, ama o pastor e, o que mais? Confia. O papel da ovelha é obedecer, seguir, amar e confiar. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.